Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus possa abençoar o seu dia, que Deus possa abençoar a sua família. Desde já um feliz sábado para você, que seja um dia abençoado. Se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar, compartilhe aos seus amigos, aos seus familiares e vamos juntos espalhar a palavra do Senhor Jesus. O texto hoje para o nosso estudo, texto inicial, se encontra em Lucas 24, a partir do verso 1. Estou aqui com a palavra de Deus na minha mão e convido você a fazer o mesmo. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte, veja só. Mas, no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. O verso 2 nos diz assim: E encontraram a pedra removida do sepulcro. O verso 3 nos diz: Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. O 4 nos diz: Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. E o verso 5 nos diz: Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Você percebe algo interessante nesse texto? O texto diz que no primeiro dia da semana, as mulheres aqui foram ao sepulcro de Jesus. E ao chegarem ao sepulcro de Jesus, não encontraram mais o mestre. E ali aparecem então 2 varões, 2 anjos, E eles dizem o seguinte: por que buscai, entre os mortos aquele que vive? O Senhor Jesus então ressuscitou, no primeiro dia da semana. Quando nós pegamos o livro de Mateus, Marcos, Lucas, nós encontramos praticamente a mesma narrativa, que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. É claro que com alguns detalhes, de um pouco diferente um do outro. Mas o importante é que o texto fala que Jesus, ressuscitou no primeiro dia da semana. Como nós conhecemos hoje, o domingo. Muitos cristãos guardam o domingo e dizem o seguinte: nós guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Sabe? Mas a Bíblia, ela diz que nós devemos guardar o primeiro dia da semana, porque Jesus ressuscitou nesse dia. Será que a guarda desse dia realmente representa a ressurreição de Jesus? Será que simboliza a ressurreição de Jesus? Bem, para responder essa pergunta, nós temos que ir em outro texto bíblico. E eu convido você a irmos ao livro de Romanos, o capítulo 6 de Romanos, a partir do verso 1. Então a pergunta é: a ressurreição de Jesus é simbolismo para se guardar um dia? Essa é a pergunta. Então vamos lá. Ou nós poderíamos perguntar da seguinte forma também: a ressurreição de Jesus significa que nós devemos guardar o domingo? Nós vamos responder essa pergunta aqui dentro da Bíblia, com o capítulo 6 de Romanos. Veja só o que diz o capítulo 6 de Romanos. Nos diz assim, a partir do verso 1. Que diremos, pois? É uma pergunta. Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele
morremos. E aqui diz assim: ou porventura, agora que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E aqui diz assim, o verso 5: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Você percebe que o texto aqui está falando sobre batismo. Você percebe que assim como nós fomos sepultados com Cristo na sua morte, também nós fomos ressuscitados com Ele em novidade de vida. O texto aqui está se referindo à ressurreição como significado de batismo. Você percebe? E não está dizendo que a ressurreição significa um dia para se guardar. Então nós devemos aprender isso. É claro que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana para se cumprir as Escrituras. Porque o próprio Cristo, quando você pega o livro de Lucas 24, lá os varões dizem assim: olha, vocês não lembram que ele vos preveniu, dizendo que seria entregue nas mãos dos pecadores e seria morto, e ao terceiro dia ressuscitaria? E se cumpriu as Escrituras. Sabe? O texto está dizendo que a ressurreição de Jesus, então, significa batismo. O texto está dizendo isso. E não um dia para se guardar, e não um dia para se observar. Você compreende, meu amigo, minha amiga? Quando nós pegamos as Escrituras, nós descobrimos que o dia verdadeiro de adoração, o dia verdadeiro para se observar e o dia verdadeiro para se guardar não é o domingo, mas é o sábado, o sétimo dia da semana. E quando nós pegamos o livro de Gênesis 2, verso 1 ao 3, nós descobrimos que ao Deus terminar sua criação, Deus então ele descansa nesse dia. Descansa, repousa. E Deus não só descansa ou repousa, né? Mas Deus então, ele coloca esse dia como sendo um dia abençoado, um dia de bênçãos. Você compreende? E Deus, é claro, ele vai além. Ele torna esse dia um dia santo, né? Um dia separado dos demais dias da semana. Sabe, meu amigo, minha amiga, o verdadeiro dia de guarda é o sábado do Senhor. É o Shabat, é o verdadeiro dia de guarda. O domingo é um dia comum, o domingo é um dia qualquer da semana. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós descobrimos que quando os textos se referem ao primeiro dia da semana, não é um dia que se refere à adoração, não é um dia que se refere para que se guarde esse dia. As Escrituras mostram verdadeiramente que o sábado é um dia de guarda. O sábado é um dia que deve ser observado. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a compreender mais um pouco da palavra de Deus. E eu convido você aí onde você está, vamos fazer oração ao nosso Deus. Curve aí sua fronte e vamos falar com Deus. Amado Senhor Deus, esteja com essa pessoa de uma maneira toda especial. Cuide dela, Senhor, abençoe a ela. E que a cada dia, Pai, ela tenha mais curiosidade de estudar as Escrituras. Que ela possa buscar, Senhor, assim como os bereanos buscavam, aprender mais do Senhor. Esteja com sua família, abençoe a família dela. Eu te peço essas bênçãos e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.